Olá, pessoal. Paz seja com todos, espero que estejam todos bem. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina Metodologia do Trabalho Acadêmico. Eu espero que vocês estejam se dedicando e hoje nós vamos para o capítulo 3, é a forma básica para a apresentação de pesquisas, e eu quero falar com vocês, antes de iniciar o nosso capítulo 3, que anteriormente, nos capítulos anteriores, que nós estávamos aí dando início, no primeiro capítulo, a gente falou sobre o que era ciência, os tipos de conhecimentos. No segundo capítulo, a gente já caminhou um pouquinho mais, mas em suma, amados, essa disciplina nos ensina a pesquisar, a estudar mais, a observar as fontes de onde nós tiramos, onde nós pesquisamos, os autores. Nós aprendemos que nós não podemos fazer uma pesquisa e colocá-la de qualquer jeito no papel, num trabalho acadêmico, tá? E hoje nós vamos ver que nós já vimos os tipos de conhecimento, né? Aprendemos que para nós colocarmos esse conhecimento dentro de um trabalho, tem regras, tem normas e não é de qualquer forma, tá? E esse conhecimento é chamado de ciência, de conhecimento científico. Não sei se vocês estão lembrados. E os tipos de conhecimento que nós vemos que nós podemos usar no nosso trabalho científico ou o conhecimento científico ou o conhecimento técnico. Depois, no capítulo 2, nós falamos sobre pesquisa. Quais os tipos de pesquisa? Quais os tipos de pesquisa que podem ser usados nos trabalhos científicos? E hoje nós vamos o quê? Vermos a forma básica, para a apresentação de pesquisas. Como é que depois que eu pesquiso, que eu vejo quais são os conhecimentos que eu vou utilizar, quais os tipos de pesquisas que eu vou usar, como eu apresento esses trabalhos, tá? Então, forma básica para a apresentação de pesquisas. Então, nós observamos aqui que há muitas formas de expressão escrita e a comunicação escrita. Então, tem vários tipos de textos, tá? Então, aqui nós vamos ver os textos literários, oficiais e comerciais, e os científicos, que são aqueles textos que muito nos importam, tá? Então, nesse primeiro slide, olha só o que a gente vê aqui, ó. Há muitas formas de expressão escrita e a comunicação escrita. Os textos literários. Como são esses textos literários? Eles têm um objetivo artístico, que não expressam apenas o pensamento. Exemplos: fábulas, conto, novela, romance, poema e crônicas, ou crônica, e outros mais. Esses tipos de textos não podem ser usados no nosso trabalho de pesquisa. Oficiais e comerciais, tá? Olha aqui, os oficiais, esses textos como ofícios, requerimentos, comerciais, memorandos, que são utilizados em ambiente de trabalho. Exemplo: memorando, ofício, requerimento, ordem de serviço, carta comercial e etc. E os científicos, que são aqueles que a gente tem que observar bem. São textos que têm como objetivo central a correção, a exatidão e a autenticidade dos dados, tá? Quem definiu esse texto científico foi Santos, em 1999, que ele leciona dessa forma: escrever textos científicos antes de
tudo, comunicar corretamente os dados corretos. Olha que redundância, né? Comunicar corretamente os dados de maneira correta. Daí a importância do rigor na utilização de técnicas e métodos de pesquisa e produção de textos científicos. Então, os textos científicos são aqueles utilizados em trabalhos de pesquisas, em textos que têm um formato, por assim dizer, exatamente para nós utilizarmos como trabalhos científicos. E, para tanto, eu posso usar tão somente textos científicos, que não são aqueles que dão margem a várias ou mais de uma interpretação. Mas, olha aqui o que diz, comunicar corretamente os dados. E para isso, tem rigor na utilização de técnicas e métodos de pesquisa e produção de textos científicos. Então, eu pego eu faço uma pesquisa e eu vou fazer um texto científico. E esse texto não pode ser de qualquer maneira, ele tem regras, ele tem maneiras de ser colocado no papel, ok? Tem alguns exemplos aqui de textos científicos, como a resenha, o relatório, a monografia, o artigo e o paper. Então, veja bem, quando eu faço uma pesquisa, seja ela qual for, e eu vou colocá-la no papel, eu tenho que, além de definir todo o meu roteiro, tudo que nós estudamos no capítulo anterior, que tipo de pesquisa eu vou usar, quais são as fontes que eu vou utilizar, eu ainda tenho que definir qual o tipo de texto que eu vou fazer, que eu vou utilizar. E isso nós vamos ver nos capítulos posteriores, né, no 4 e no 5, e talvez nós tenhamos uma aula presencial e aí fica bem mais fácil de nós falarmos sobre isso. Então, eu tenho modelos, por assim dizer, de textos que vão se encaixar naquele tipo de trabalho que o pesquisador pretende fazer. Certo? Então, o relato de uma pesquisa, isto é, a comunicação dos seus resultados, ou seja, dos resultados da minha pesquisa, é aquilo que denomina-se trabalho científico, ou, em alguns casos, trabalho técnico-científico ou trabalho acadêmico, tá? Então, eu estudo, eu faço uma pesquisa, eu observo as fontes que eu vou utilizar e depois eu tenho que definir que aquela minha pesquisa, qual texto científico ela vai se enquadrar, ela vai ficar certa, ela vai alcançar os meus objetivos propostos. Dependendo da pesquisa, se ela for mais simples, eu uso um tipo de texto. Se eu ainda estiver, vamos dizer assim, separando, fazendo arrebanhando, vamos por assim dizer, o material que eu vou usar, para eu não perder tempo, eu posso usar relatórios e por aí vai, tá? Na escola, às vezes, o professor pede relatório, às vezes de uma experiência, às vezes de uma aula, eu mesmo, tá? Vou querer um relatório a respeito dessa disciplina no fim, hein? Lembra que foi falado? Então, vão prestando atenção, vão vendo o que chama a sua atenção, porque ao final vocês vão ter que fazer um relatório, tá? Então, quais são os tipos de trabalho científico? Os principais, obviamente, que são vários, tá? Então, o trabalho científico pode envolver diversos aspectos. Primeiro, sua finalidade é comunicar a outros o resultado do seu saber, é comunicar a atividade desenvolvida, como eu disse agora há pouco. Se você faz o seu trabalho, dependendo da extensão, da importância ou da complexidade, você vai definir o tipo
de texto que você vai utilizar para fazer o quê? Comunicar a atividade desenvolvida. Outro item aí para você prestar atenção em que tipo de texto você vai poder usar. Esse texto deve informar sobre temas ou problemas originais e criativos, tá? Então, eu não posso fazer um texto científico, seja ela uma resenha, uma monografia, um artigo, um paper, copiado. Eu tenho que abordar temas ou problemas originais e criativos. Eu posso até fazer a minha pesquisa em outras fontes, de outros autores, mas o trabalho em si, ele tem que ser original. Continuando ainda, o meu texto, ele deve ser estruturado de acordo com os padrões internacionais para trabalhos científicos, ter uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão. Parece aqueles textos que nós fazíamos na escola, produção de texto, redação, né? Então, nós temos que ter aí uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. A linguagem desse meu texto, queridos, deve ser clara, precisa, não se deve usar palavras ambíguas, ou seja, palavras que dê dupla interpretação, tá? Por isso que todo tempo você vai ouvir falar que o texto científico ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser direto, tá? Alguns trabalhos científicos são bastante complexos e longos, como, por exemplo, a tese, dissertação, a monografia, o trabalho de conclusão de curso e a resenha, tá? Eu creio que vocês já devam ter ouvido falar nesses tipos de textos aqui. Geralmente, no final do curso de nível superior, eles pedem o trabalho de conclusão de curso, é o famoso TCC, temido. E a resenha é menos complexo. Não que seja fácil, mas vamos dizer assim, é menor, menos complexo, tá? Então agora a gente também vai dar uma olhada em cada um dos principais trabalhos, tipos de trabalhos que o pesquisador vai usar quando fizer o seu trabalho, a sua produção acadêmica, tá? Olha só, o texto tese é a condição básica para obter o grau acadêmico tanto de doutor quanto de livre docência. As teses devem tratar de algo novo e inédito. Vocês vão sempre observar isso aqui, Os argumentos utilizados devem comprar e converter de que a ideia exposta é verdadeira e original, tá? Então, os argumentos aqui, quando diz que deve comprar e converter, quer dizer, você deve vender a sua ideia. E ela deve ser verdadeira e original. Por quê? Eu não posso pegar a ideia de outro autor. Como disse anteriormente, o meu trabalho ele tem que apresentar um problema que durante os meus estudos, a minha pesquisa, eu vou, ao final, propor uma solução. Eu não posso fazer um trabalho acadêmico, um trabalho científico, seja ele tese, ou TCC, ou monografia, que não tenha nenhum problema a resolver, que não vá acrescentar em nada, tá? Então, vou citar um exemplo. Um fisioterapeuta, vamos assim, colocar como exemplo. Ele está lá fazendo a faculdade, chega no último ano, ele estudou todos os anos, todos os semestres, e ele foi observando algo que, depois de ele ter estudado, que ele pode acrescentar. Algum problema que ele tenha visto, alguma ideia que ele tenha imaginado ali, que se a pesquisa dele for colocada em prática, aquele estudo que ele fez, todo aquele levantamento de outros autores, de livros, de outros artigos, de outros profissionais desta área, ele pode
é acrescentar algo. Então, o trabalho dele, o TCC, ou mas depois esse TCC pode se tornar uma tese de mestrado, tem que, por objetivo, resolver um problema, acrescentar alguma coisa. Tem que dar uma ideia, dar uma conclusão, levantar hipóteses, falar sobre aquela área que ele escolheu e, ao final, propor uma solução que seja verdadeira e original, ok? E também, ficou um doisinho a mais aqui, ó, também o tema ou problema sempre expondo as ideias de maneira muito ordenada e fundamentada. Quer dizer, o trabalho deve ser bem estruturado e fundamentado. O que quer dizer fundamentado? Ele não pode falar, esse nosso aluno que está fazendo fisioterapia, hipoteticamente falando, ele tem que ir falando do que ele está propondo, mas falando, olha, o José da Silva também falou a esse respeito, isso. O João, o João Pereira também falou sobre isso no livro tal, na página tal. Eu não sei se vocês têm observado que toda vez que tem alguma definição nesses textos que nós temos estudado aí, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, sempre tem o nome de um autor, o ano que ele escreveu e a página da obra desse mesmo autor. Então, é isso que é uma fundamentação. Então, esse texto aqui, desse material que nós estamos utilizando, está exatamente fundamentado em alguns autores, que são esses que nós estamos observando aí, certo? Olha só, a principal característica da dissertação, tá? Que é um outro tipo de texto, como a tese também destina-se aos cursos de pós-graduação. A dissertação é uma condição básica para obter o grau acadêmico de mestre. Então, se o aluno ele já tem a graduação, ele já é formado em alguma área aí, então, para ele se tornar mestre, tá? Ele tem que fazer um trabalho dissertativo e apresentar, tá? E apresentar numa banca lá do curso dele de pós-graduação para que ele possa obter o título de mestre. Para a dissertação, busca-se a reflexão de um determinado e o aprofundamento. Para isso, ele deve identificar, situar, tratar e fechar uma questão científica de forma competente e profunda. Então, vamos explicar isso aqui melhor. O aluno ele está lá no curso de graduação, ele faz lá o TCC. Ele aborda um determinado problema e ele coloca lá uma possível solução para melhorar aquela condição, aquele problema. Já na dissertação, não pode ser tão simples assim, ok? Na dissertação, busca-se uma reflexão, mas que seja de um maior aprofundamento. Olha só, é uma questão científica de forma competente e profunda. Não pode ser lá um trabalhinho raso, como ele apresentou no fim do curso. Tem que ser uma coisa mais elaborada, com mais ênfase, com mais fundamentação, com mais pesquisa, com mais dados, uma coisa bem feita, bem elaborada, até porque para conseguir um título de mestre não pode ser de qualquer maneira, não é verdade? E também aqui falando sobre monografias. O que são monografias? São trabalhos de graduação e especialização, tá? Então, no final do curso, pode ser o TCC, que é um pouquinho mais simples, tá? Ou pode ser monografias, ok? Então, essa monografia pode ser
apresentado em trabalhos de graduação e também em cursos de especialização. O que vem a ser uma monografia? É um trabalho de formatura, um trabalho de final de curso. É um documento que descreve um estudo minucioso sobre um tema relativamente restrito. Os trabalhos de graduação constituem-se em trabalhos de iniciação científica que deve ser claro, sistemático e organizado. Então, observem vocês que esses trabalhos não são qualquer trabalho. São trabalhos que exigem do pesquisador, do aluno, daquele que se propõe a fazer, algo que exija dele conhecimento. Não é de qualquer forma. Tanto é verdade que eu comentei no capítulo anterior que geralmente nos trabalhos de conclusão de curso tem durante o último ano ou último semestre um professor orientador. Aquele professor ele vai direcionar alguns alunos, não pode ser todos os alunos, mas alguns alunos, para que o aluno vá fazendo e aquele professor vai orientando, vai aparando as arestas ali, vai realmente ensinando o aluno. Não é sozinho que se aprende não, tá? Então, esses trabalhos, por isso, que tem toda essa orientação, que eles constituem como disse anteriormente, trabalhos de iniciação científica, que deve ser claro, sistemático e organizado. Então, a monografia é só o começo, tá? De uma carreira, vamos dizer assim, de estudos. Porque hoje em dia, queridos, os profissionais de qualquer área, ele não pode pegar o diploma e estacionar. Vocês podem observar, pessoas que vocês conhecem, que estudam, eles estudam, fazem a faculdade, depois fazem especialização, pós-graduação e por aí vai. Por quê? Não pode parar, não pode estagnar, porque o mundo hoje em dia, a tecnologia, tudo está se transformando com muita rapidez. E os profissionais, seja ele de qualquer área, ele não pode ficar estagnado. E esses trabalhos que ajudam esses profissionais a ir estudarem, pesquisarem e ir se transformando a cada ano, a cada trabalho, a cada pesquisa que fazem, se transformando em profissionais atualizados e mais competentes. Também aqui, como nós já citamos anteriormente, o trabalho de conclusão de curso, que geralmente são os mais utilizados, é uma monografia sobre um assunto específico, tendo como objetivo levar o aluno a refletir sobre assuntos determinados e redigir, quer dizer, escrever, pôr no papel suas ideias de forma de pesquisa ou relatório, tá? Então é um pouquinho mais simples. Ao contrário da dissertação ou tese, o estudo não precisa ser tão aprofundado, mas não deve perder de vista a clareza, a objetividade e a seriedade da pesquisa. Por que fala que esse tipo de trabalho é um pouco menos aprofundado? Porque geralmente são pedidos no final do curso. Oportunidade que os alunos ainda não têm tanta prática, tanta experiência, tá? Quando eles vão estudando mais, se aprofundando mais, é que eles dão conta de fazer dissertação, tese, um estudo um pouco mais aprofundado, ok? No entanto, como diz aqui, o trabalho de conclusão de curso, o TCC, por mais que seja mais simples, ele não pode fugir da objetividade, seriedade da pesquisa. Amém? E também, falando sobre o artigo científico, são artigos que são feitos para serem publicados, tá? Também tem que ser levados a sério, tem que ter objetividade, todo aquele trâmite, por assim dizer, mas que
servem para publicação. Geralmente, profissionais de alto gabarito, que já fizeram mestrado, tese, eles têm publicações em revistas da área deles. Vamos supor, o médico, ir lá na revista médica, cada um em sua área. Então, para que serve o artigo científico? É uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas de conhecimento. Ele pode ser artigo de revisão, quando resume, analisa e discute informações já publicadas, tá? Então, já tem um artigo, publica-se outro para se fazer uma revisão, tá? Ou um artigo original, quando apresenta temas ou abordagens originais, abordagens que foram feitas inicialmente pela primeira vez, certo? Comunicação científica, que é um paper. O paper é um trabalho que preenche todos os requisitos por ser original, por ter que ser objetivo e todas aquelas características que nós estamos falando durante esta aula, mas ele é assim, mais sintetizado, tá? Então, o paper é destinado inicialmente à comunicação oral em cursos, congressos, simpósios, reuniões e outros meios científicos. O paper deve ser estruturado similarmente a um artigo, para ser publicado nas atas e anais dos eventos científicos onde foi apresentado. O formato para a apresentação do paper deve seguir a seguinte ordem: título, subtítulo, quando houver, ter o autor, as credenciais do autor, no rodapé da página, resumo, o texto importante, embora o conteúdo do texto distribua-se em introdução, desenvolvimento e conclusão, ele não deve apresentar subdivisões. Então, queridos, quando vocês ouvem falar que vai ter um simpósio, que vai ter um evento de determinada classe de profissões, não tem como as pessoas levarem lá o trabalho dele grande, com várias páginas, porque ninguém vai ficar folheando. Então, esse tipo de trabalho, de paper, ele tem que apresentar todas as informações daquele trabalho de pesquisa, mas em forma de banner, por assim dizer. Então, ficam lá todos expostos e o autor ali do lado, tá? E aí a pessoa vai passando. Se ele se interessar, ele para, ele olha, ele conversa ali com o autor, se o autor estiver do lado. Se ele não tiver, ele tem as credenciais do autor no rodapé, tá? E-mail, telefone, e aí ele pode entrar em contato aí com esse pesquisador para pesquisar mais, se aprofundar mais naquele assunto, se assim ele achar necessário, tá? E no nosso último slide, nós falaremos sobre a resenha, que consiste no texto mais elementar de uma pesquisa científica, quer dizer, mais simples. É um texto que apresenta, depois de cuidadoso exame, o resumo do conteúdo de obras prontas. A gente costuma ouvir resenha, mas falando sobre livros, sobre filmes, tá? Obras prontas, resumo do conteúdo de obras prontas. Esse resumo pode conter ou não uma avaliação do autor da resenha. Olha só, então tem dois tipos de resenha. Quando a resenha não contém a avaliação do autor, ela é chamada de resenha bibliográfica, tá? Fez o resumo de uma obra qualquer e ponto, tá? Pois o resenhista apenas descreve a obra sem fazer considerações pessoais. Mas quando o autor da resenha ele faz uma crítica sobre aquela obra, essa resenha
contendo a avaliação do autor, é chamada uma resenha crítica, tá? Porque além dele resumir, ele ainda faz uma observação, uma crítica, que não necessariamente, crítica aqui não quer dizer que seja ruim, tá? Ele simplesmente emite aí o parecer dele a respeito. Então, olha só, a resenha crítica não é simplesmente um concordar ou não concordar da obra. Por isso, a opinião do resenhista deve ser dada de forma consistente, com respaldo para os argumentos positivos ou negativos feitos. Não é simplesmente falar gostei ou não gostei e por aí vai. Tá? Então, queridos, nós bem rapidamente nós concluímos o nosso capítulo 3, ok? Espero que nós vamos ter oportunidade de nós manusearmos esses tipos de trabalho e aí com certeza vai ficar um pouquinho mais fácil, amém? Deus abençoe a todos e até o capítulo 4, tá?